Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um vídeo de dia de dona de casa. Eu ia filmar só esse sujeira de ventilador e incluir em outro vídeo, porque o vídeo que eu ia colocar pra vocês hoje era de receita, era de cozinha, né? Mas aí eu acabei filmando um dia de dona de casa, mas de qualquer forma vai sair depois de receita de cozinha. Então quem gosta aí das receitas, quem gosta de cozinhar, né? Talvez o próximo vídeo seja esse. Enfim, eu tava ali limpando esse ventilador. Ele fica na área de trabalho ali do meu marido, que ele trabalha em casa, né? E tava bem sujinho, tava bem sofrido. E eu nunca tenho oportunidade de limpar onde ele trabalha, porque ele trabalha muito. Ele trabalha o dia inteiro e quando ele termina o trabalho, ele ainda trabalha de novo, só que em um projeto pessoal dele, né? Tipo, a parte do serviço CLT. Então é muito difícil eu conseguir ter oportunidade de limpar ali. E eu fico um pouco triste com isso, porque eu quero que meu marido trabalhe num ambiente limpo, né? É ali onde ele faz tudo que ele precisa fazer, é ali onde ele faz as coisas que traz o sustento da nossa casa. Então eu acho que o mínimo que eu devo fazer é oferecer ele um ambiente limpo para trabalhar, né? Ele nunca me cobrou, nem reclamou nada disso. Eu que me incomodo de ver que tava sujo, né? Quando fica sujo. Enfim, tentei ali limpar tudo antes dele começar a trabalhar, antes dele acordar, na verdade, mas acabou que não deu tempo. Mas de qualquer forma, eu consegui um tempinho para terminar a limpeza enquanto ele tomava café da manhã. E eu queria aproveitar para fazer algo diferente, né? Que eu acho que desde o inicinho do canal eu nunca mais fiz isso, então eu peço até desculpas, que é me apresentar. Eu sou a Lohane, mas me chamam de Loura desde a 7ª série, então por isso que ficou Loura. Eu sou esposa, eu sou mãe e eu sou dona de casa, tenho 23 anos e eu amo, né, tudo isso que eu faço, tudo isso que eu vivo, não trocaria por nada a vida que eu tenho, o casamento que eu tenho, a filha que eu tenho, né, eu acho simplesmente maravilhoso, né, é o que Deus escolheu pra minha vida, mas não foi sempre assim, né, eu não sonhava em ser dona de casa, eu não sonhava com nada disso do que eu vivo, porque isso não foi inculcado na minha cabeça, né? Então eu precisei descobrir, eu precisei encontrar Deus, encontrar a verdade na palavra dele, né? E a partir que eu conheci isso, eu desejei isso com todo o meu coração. E então, desde então, eu venho tentando aprender, né? Porque não tô pronta e não sou perfeita. E como eu disse pra vocês, eu não sonhava com nada disso. E eu nunca tinha visto beleza, nem alegria, nem fundamento, assim, nem valor em ser dona de casa, nem nas tarefas da casa. Eu lembro que quando eu ainda morava com os meus pais, que eu tinha que fazer, tipo, as coisas por obrigação, eu dizia, né? Eu não nasci pra isso, eu não nasci pra lavar louça, eu não nasci pra... Eu sempre ouvi que eu tinha que entrar na faculdade, que eu tinha que ter uma profissão, que eu tinha que ter uma carreira, que eu não podia depender de homem, porque homem era 1001 coisas ruins. Mas a verdade é que a verdade não é essa, né? A gente não pode pegar um exemplo ruim de alguém ou de um casal, assim, e achar que vai ser assim, porque Deus que criou o casamento, né? E Deus criou isso como uma bênção, é algo que veio dele. Então, se a gente faz do jeito que ele quer que seja feito, dá certo. Então, eu entrei na faculdade assim que saí do ensino médio, mas foi mais por obrigação mesmo, porque eu tinha aquela obrigação de entrar na faculdade, né? Porque o que ia ser de mim, blá blá blá. Mas quando eu entrei, todo o esforço que eu fiz para entrar lá, porque eu só entrei porque eu consegui bolsa de 50%, senão não teria condições de entrar. Foi como se não tivesse valido a pena nada do meu esforço, porque eu me decepcionei demais com o ambiente e com o que era a faculdade, não era nada do que eu esperava. Eu namorava meu marido na época que eu entrei na faculdade e eu me casei ainda na faculdade, né? Eu lembro que alguém me perguntou, você vai transferir porque eu morava em outro estado? Você vai transferir ou você vai parar de estudar porque você vai casar? Eu falei, é óbvio que eu vou transferir. Acha que eu vou abrir mão dos meus estudos por causa de homem? Sim, eu já falei esse tipo de coisa. Eu me envergonho muito de ter sido essa pessoa um dia, mas essa era a pessoa que eu era. E eu me casei e eu fiquei esperando por aquelas coisas ruins, por aqueles conselhos ruins que me davam e me falavam, e não aconteceu. Foi simplesmente maravilhoso e uma das melhores coisas que aconteceram quando eu me casei foi que eu vim para bem longe de tudo que eu vivia
né? Eu sei que para algumas pessoas isso seria ruim, mas no meu caso foi o que me fez bem. E eu pude ter um momento a sós para pensar no que eu queria para minha vida e o que Deus queria acima de tudo, né, para minha vida. Eu tive muito tempo para ler a Bíblia, eu tive muito tempo para orar, eu tive muito tempo para não ter influência de pessoas com experiências ruins ao meu redor e nem enchendo a minha cabeça. E eu vi que não precisava ser nada daquilo, não precisava ser nada daquilo de ruim que me falavam que ia ser quando eu me casasse. E que o meu marido simplesmente era maravilhoso. E eu fui na faculdade um dia, logo no comecinho assim do casamento, e eu só queria ir embora de lá. Só queria sair de lá. Eu não me sentia nem um pouco feliz lá. Quando eu falei na turma, no dia de se apresentar que eu era casada, todo mundo riu de mim. Tipo, o fato de eu ser uma mulher casada era uma piada, assim, numa turma só de mulheres. E na hora do intervalo eu liguei pro meu marido, falei pra ele me buscar. Eu cheguei em casa, abracei ele, chorei muito. E falei pra ele que eu não queria mais voltar pra lá. E ali a minha correntinha que minha filha estourou, porque ela gosta de brincar com pingente enquanto tá mamando. E quarta vez que ela estoura a correntinha, né? Tem que mandar soldar pela quarta vez. E ali eu tava só ajeitando, depois de fazer a cama, pra dar um mamar pra ela, né? Na parte da manhã. Mas voltando ali ao assunto, eu falei pra ele que eu não queria mais, que eu não me sentia bem, que aquilo não era pra mim, que não era nada do que eu esperava. E o que ele achava e tudo mais, ele só me abraçou e falou que ele tava ali pra cuidar de mim. Afinal de contas, ele é meu marido, né? E a partir de então, isso no meu primeiro ano, no meu primeiro mês, na verdade, de casado, né? Eu comecei a ser dona de casa em tempo integral, assim, e deixei de lado aquela coisa de faculdade, até porque eu só tinha entrado naquele curso porque não tinha o que eu queria. E eu me senti tão livre, eu me senti tão plena, eu me senti tão feliz, eu me senti tão, meu Deus, liberta daquilo. Enfim, eu não consigo chamar casamento de opressão, nem ser dona de casa de opressão, porque eu me senti oprimida quando eu tava lá, porque eu tava lá contra a minha vontade, achando que era o que eu queria. E, meu Deus, foi muito libertador. E desde então eu me apaixonei muito pela essa vida que Deus quis que eu tivesse, né? Por ser dona de casa, por ser esposa e agora mãe, né? Então eu procurei aprender todos os dias, o tempo inteiro, procurar referência, procurar exemplo e procurar Bíblia, porque foi na Bíblia que eu vi tudo de maravilhoso que tem para eu viver na minha casa, na minha família, né? Em relação a tratar o marido, em relação a tratar os filhos, tá tudo ali. A gente só não pega se não quiser. E a partir do momento que eu comecei a olhar para isso e aplicar isso na minha vida, eu me sinto totalmente completa e feliz vivendo do jeito que eu vivo. Não trocaria por nada e não acho que preciso, assim, de mais nada, né? E eu sei que muita gente já falou comigo sobre a questão financeira, que tipo, se eu tivesse alguém para me bancar, eu também seria dona de casa, né? Se eu achasse alguém pra fazer assim, assado, como se ser dona de casa fosse passar o dia inteiro só gastando dinheiro e em salão de beleza e esse tipo de coisa, né? Como se fosse uma piada, né? Um estereótipo que tem de dona de casa. Existem dois estereótipos, ou de que a gente sofre demais, que o marido faz da gente um carrasco, ou que a gente é uma dondoca desocupada, né? E nenhum desses dois estereótipos é a verdade sobre ser dona de casa, porque a própria palavra de Deus nos instrui a estar ocupada em casa, né? E quem é dona de casa sabe o quão ocupada a gente é, o quanto de coisa que tem para fazer, o quanto de trabalho que dá para manter uma casa em ordem, gerenciar uma casa, que é o nosso trabalho, que é o nosso dever, a partir que a gente se casa, né? Que aqui eu tô contando uma experiência de mulher casada. Antes de ser casada, nada disso fazia parte da minha vida. Mas enfim, é um trabalho diário, é uma construção, é um crescimento que a gente precisa buscar todos os dias e olhar para Cristo e olhar para a Bíblia, porque quando a gente se compara demais, a gente sofre muito e a gente começa a ficar insatisfeita, né, com a nossa realidade, porque não é igual ao do outro, não é igual ao do vizinho. Mas esses dias eu vi algo muito interessante que foi, a mulher estava falando, né, não se compare com os outros, se compare com você mesma.
você de antes. Olha pra você de antes e vê o quanto que você mudou, o quanto que você evoluiu, o quanto que você melhorou, o quanto que você aprendeu, o quanto de sabedoria que a gente adquiriu nos últimos anos, né? A gente olha pra trás e a gente se sente melhor agora, então é comigo que eu devo me comparar, é a minha vida, né? A gente se mudou e muitas pessoas perguntam se a casa é nossa ou se é alugada, se a casa é própria e tudo mais. E eu vejo que as pessoas se incomodam muito mais do que eu com o fato da gente ainda morar de aluguel, né? A gente tem 5 anos de casada, a gente ainda não tem a nossa casa própria, mas a gente não tá, sofrendo com isso. A gente tá correndo atrás, sim. A gente tá correndo atrás do que a gente precisa, do que a gente quer financeiramente falando, mas no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. A gente não vai se precipitar para fazer as coisas para depois ficar insatisfeito com uma casa que a gente não queria e ainda pagando por muito tempo, ou começar a construir sem ter dinheiro para terminar e ficar o tempo todo morando numa construção, né? Então a gente tá se planejando, estamos fazendo as coisas do jeito que a gente acha melhor para nossa realidade. Então, eu tento não sofrer com isso, nem ficar me comparando, porque eu sei que existem várias outras pessoas que já casam tendo a casa própria e eu não tenho. E às vezes o inimigo coloca aquele pensamento na cabeça, né? Ah, se você trabalhasse fora, talvez você já teria a sua casa. Será mesmo? Será mesmo? Porque eu não sei se valeria a pena, né? Se fosse pra ser dessa forma. Então, vivo do jeito que tem que ser vivido. E esse foi o meu pequeno testemunho, né? Na verdade, ainda faltou uma parte, só vou dizer ali, mesmo que é autoexplicativo, que eu tava fazendo um peixe frito pro almoço. Eu lembro que quando eu saí da faculdade, veio muita pressão para eu arrumar trabalho. Não do meu marido, mas dos outros. Principalmente das outras mulheres, né? Que era um absurdo eu não ter um emprego. Que era um absurdo eu não trabalhar e colocar dinheiro dentro de casa. Mas eu sou uma mulher casada, então isso não é minha obrigação, porque eu sou uma mulher casada. E eu lembro que eu sofria muito com isso, eu chorava muito com isso. Procurei tanto emprego e nenhum deu certo. E eu sofria muito com isso. E eu fui orar. E eu lembro até hoje da oração que eu fiz, que foi a oração que mudou a minha vida assim pra sempre, né? E a vida também, a realidade do meu casamento. Eu orei e eu falei pra Deus: Senhor, as portas não estão se abrindo pra mim, mas eu sou uma mulher casada. Abra as portas para o meu marido. Abençoa a carreira do meu marido. Abençoe a profissão do meu marido, abençoe as finanças do meu marido, porque quando a gente se casa, nos tornamos uma só carne, e é uma só carne em tudo, na finança, nos sonhos, no quarto, em tudo. Então, se ele for abençoado, se ele crescer, eu sou abençoada junto, eu cresço junto, eu vivo junto, eu partilho de tudo que ele conquistar. E eu orei para Deus dessa forma, para que ele abrisse as portas e abençoasse o meu marido. No nosso primeiro ano de casado, o salário dele era, meu Deus, no mínimo umas 3 vezes menos do que o que ele tem hoje. E era realmente difícil o fato de eu não trabalhar com aquele salário que ele tinha. A gente conseguia pagar todas as contas e também não passava fome. Mas era só isso. Mas a partir daquela oração que eu fiz, Deus começou a abençoar meu marido de uma forma tão maravilhosa e que a gente ficou surpresa, assim. E eu pude ver a mão de Deus, porque quando eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Na verdade, mesmo quando eu não faço a minha parte, Deus faz a dele, porque ele é fiel e porque ele é Deus, né? Ele não é homem para pecar e para não cumprir as coisas que promete. Mas quando eu faço a minha parte, quando eu simplesmente me entrego a ele e ao meu dever, cuido da minha casa, cuido do meu casamento, cuido da minha filha, cuido daquilo que ele quer que eu cuide, do todo o resto ele cuida também. Sempre quando a gente pensa que, meu Deus, a gente não vai dar conta, ou, meu Deus, aconteceu algum problema financeiro, alguma coisa do tipo, Deus faz algo. Ele sempre faz algo na nossa vida. É incrível como ele nunca deixou a gente na mão. Como eu mesma disse, a gente ainda não tem a nossa casa. E a gente também ainda não é rico, porque meu marido corre atrás disso porque é uma vontade que ele tem, né? Então deixa ele correr atrás, não é pecado a gente correr atrás das coisas, porque nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Mas aquilo que a gente precisa, Deus não deixa faltar. E às vezes é difícil a gente se contentar com aquilo que Deus dá, porque a gente quer o que vê o outro ter, ou o que a gente acha que vai ser melhor para nossa vida. Mas Deus que sabe o que é melhor para minha vida e o que eu preciso para viver e o que eu preciso para ser feliz, Deus nunca deixou faltar. Talvez Ele não tenha me dado aquilo que eu quero pro meu bem, né? Pra minha alegria, pro meu prazer ou pro meu status. Mas aquilo que Ele sabe que eu preciso,
Isso ele faz questão de não deixar faltar nem um dia na minha vida, nem na minha mesa, nem no meu bolso, nem no meu casamento. No fim do dia eu resolvi fazer um bolinho de chocolate e esse bolo, meu Deus, eu não sei onde estava com a cabeça, porque acabei tendo que sujar 2 bowls, porque começa misturando secos e depois vai acrescentando líquido, né? Eu comecei pelo líquido, depois não tinha como eu misturar o cacau em pó com a farinha, aí eu tive que misturar em 2 bowls separados. Enfim, né? Eu falei, meu Deus, o bolo já começou de um jeito que eu não sei se vai dar certo, né? E é um bolo que eu tô acostumada a fazer. Inclusive, eu faço essa receita aí de olho. Então, eu nem me sinto segura, assim, de passar passo a passo pra vocês. Porque, como eu disse, eu faço meio que de olho, né? Juntei a receita de aquele bolo basicão, que a gente depois só acrescenta o sabor, com a receita de um bolo de chocolate super úmido, que eu já faço há bastante tempo, e que não é minha, obviamente, né? Que eu peguei do Pinterest. Aí eu misturei um com o outro e cheguei numa fórmula perfeita, entre aspas, né? Para o meu gosto. Só que nesse dia aí, esse bolo tava meio estranho. Eu não gostei da cor da massa. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto de fazer bolo de chocolate com a massa bem pretinha, né? Tanto é que eu uso cacau 100%. Mas eu acho que eu errei a mão nesse dia e coloquei menos cacau, né? Pra proporção da massa que eu tava fazendo. E daí ficou esse bolo marrom com cara de bolo de mistura, ao invés daquele bolo bem pretinho que eu gosto de fazer. Mas, no fim das contas, eu vou mostrar o resultado pra vocês, né? Virou um bolo, ficou comestível. Ficou fofinho, ficou gostoso e tal. Mas não atingiu, assim, sabe? O que eu tô acostumada a fazer e que eu gosto, assim, pro meu gosto, né? Quanto a bolo de chocolate. E daqui a pouquinho ali a gente vai lavar um pouco da louça. Muita gente elogiou a vista da janela que eu tenho na cozinha agora, né? E sim, gente, eu concordo com as pessoas que elogiaram a vista da janela. Foi um dos motivos que fez a gente escolher esse apartamento, foi essa janela da cozinha. Porque quando a gente se mudou, o que a gente estava buscando era paz, sossego e silêncio. Porque a gente morava numa região muito central já há muito tempo. E a gente não tinha mais estômago e nem paciência para aquilo, sabe? Era muito barulho de trânsito o tempo inteiro, o dia inteiro, a noite inteira, a madrugada inteira. E principalmente agora que a gente tem um bebê, era muito difícil, porque para colocá-la para dormir, quem é mãe sabe, né? A gente leva moto e pão para colocar o bebê para dormir, para depois vir uma moto barulhenta e acordar o neném, né? Ou sirene, ou helicóptero, ou bagunça da rua. Então, tudo que a gente queria era paz, sossego e silêncio. E, meu Deus, foi maravilhoso, assim, eu gostei muito, né? Como eu disse, essa janela aí foi um dos fatores que fez a gente escolher vir morar aqui. A vista que eu tenho ali são de algumas árvores com alguns cipós, e na parte de baixo, assim, são pés de mamão, e tem pés de outras frutas também, não são meus, né? Do vizinho, mas tá ali pra eu, pelo menos, olhar
e ficar calma e ficar feliz enquanto lavo minha louça e também enquanto não lavo, né? Porque dá pra gente ficar vendo ali, a janela é bem grande, então essa vista verde aí é muito boa. Sem contar os pássaros que visitam a nossa janela, né? Então foi uma mudança assim muito boa que a gente fez em questão de paz mesmo, de espírito, né? A gente tá muito mais feliz, muito mais tranquilo, muito menos estressado e ainda por cima pagando mais barato, que era uma coisa que eu queria muito, né? E tá aí uma forma de ajudar o meu marido financeiramente, apesar de não ter uma carreira, procurar economizar, tanto dentro da casa quanto no aluguel, né? Fiz questão de achar um lugar mais barato pra gente morar, pra ver se economizava um pouco mais, pra gente poder alcançar as coisas que a gente realmente quer, ao invés de gastar tudo só no aluguel, né? Que a gente tava pagando muito caro por morar numa região muito central. E ali é o resultado do bolo de chocolate. Eu fiz um brigadeirozinho pra jogar por cima e com o restante do brigadeiro eu deixei dar ponto de brigadeiro de colher pra ter uma sobremesazinha, né? E esse brigadeiro eu não gostei também, porque eu acho que com leite moça fica muito melhor. Esse brigadeiro ficou com gosto de caramelo pra mim, de tão açucarado. Então vale a pena gastar um pouquinho mais e comprar o leite condensado moça pra quem não gosta de brigadeiro muito doce, assim, muito com gosto de açúcar, né? Mas enfim, o bolo deu certo, ficou gostoso e eu fiquei feliz com o resultado no fim das contas. Foi isso pro vídeo de hoje. Obrigada a você que assistiu e a gente se vê no próximo. Tchau!